Vamos iniciar aqui então. Peço ao pessoal do CAU aí que me oriente se já estamos no ar. E vamos aguardar aí também a... Ótimo, valeu. Boa tarde, bom dia a todos aí. Bom, pessoal, muito boa tarde, muito bom dia, né? Eu não almocei ainda, esse horário é um horário alternativo que nós estamos buscando. Bem-vindos todos ao CAU Vivo. Nossas lives, nossa interação através da mídia do Instagram, depois reproduzido em outras mídias. Uma conversa, um papo direto, né? Um papo direto com arquitetos, estudantes de arquitetura principalmente, mas também nós vamos trazer aqui alguns temas relacionados à sociedade, de interesse da sociedade, as atribuições dos arquitetos, o papel dos arquitetos, né, no trabalho, ou seja, oferecendo, né, o seu trabalho qualificado para toda a sociedade. Essa iniciativa é uma iniciativa recente, né, estamos trabalhando, né, no CAU, estamos propondo uma agenda de 2 dias por semana, né, na terça-feira e na quinta-feira. Essa primeira agora comigo, né, eu sou o Thiago Holtzmann da Silva, presidente do CAU do Rio Grande do Sul nessa gestão. Né, logo mais entra aqui também ao vivo com a gente a Helenice, né, que é a nossa vice-presidente. Deixa eu autorizar aqui ela e iniciamos aí o nosso bate-papo de hoje. O CAU do Rio Grande do Sul, nós temos, entrou a Helenice. Bom dia, Helenice. Bom dia ainda ou boa tarde? Bom Já dia. almoçou? Não, né? Estava em reunião Não, também, não, né? bom dia. Saindo da reunião da Comissão de Exercício Profissional. Bom dia, Helenice. Eu fiz uma breve introdução aí do que é essa nossa iniciativa, né? Iniciativa ou seja, desse bate-papo, né, buscando aproximar, eu acho que nesse caso, dessa primeira, principalmente dos profissionais arquitetos e dos estudantes de arquitetura, mas a gente também vai abrir, né, os temas dos nossos bate-papos para temas de interesse de toda a sociedade. Né? Então, das atribuições, do papel do arquiteto, da nossa atuação, né, em benefício, ou seja, atuação qualificada em benefício de toda a sociedade. Então, eu não sei, a gente pode iniciar nos apresentando, o que tu acha? Pode ser? Pode ser? Então começa contigo aí, arquiteta Helenice. Né? Qual é o Então, teu... bom Né, dia. conta a tua história, né? Bom dia a todos. Entrei meio que rápido, porque nós estávamos desde as 10 da manhã na nossa reunião das quintas-feiras da Comissão de Exercício Profissional. Eu sou conselheira atualmente do CAU-RS. Eu me formei na cidade de Pelotas. Trabalho há 33 anos exclusivamente com escritório de arquitetura. Tá? Tenho uma empresa de prestação de serviços. Nunca tive vínculo empregatício, trabalho e vivo de arquitetura. O Thiago, contigo agora. Bom, eu sou arquiteto formado na URGS em 94. Né? Tive uma experiência bacana logo depois de formado. A gente estava num momento de crise também, dificuldade de conseguir trabalho aqui no Brasil. Né? E eu tive a oportunidade de passar 4 anos em Barcelona, estudando e trabalhando também lá no escritório de urbanismo. Essa é a minha prática, né? Ou seja, desde que eu retornei em 99, nós temos escritório de urbanismo aqui em Porto Alegre. Né? Nós somos hoje 5 sócios, espalhados também. Eu e o Paulo moramos aqui em Porto Alegre, mas os outros 3 sócios, né? Um mora em Caxias, outro no Rio de Janeiro. Né? E o Alexandre agora está na Alemanha fazendo seu doutorado, segue colaborando pontualmente com algumas questões do escritório. Fui professor também, né, na URGS como substituto e depois 10 anos na Ritter. Né? Tenho saudades de algumas coisas e nem tanto de outras, né, mas eu gostaria de voltar, né, quem sabe mais adiante a lecionar. Eu acho que é uma atividade muito importante, né, a gente poder passar também essa experiência e ajudar a formar e aprender, né, e se atualizar também, né, com os estudantes. Então isso, né, ou seja, chego no CAU um pouco por uma trajetória dentro do IAB, né, eu sei que tu também tem, né, Helenice, trajetória aí nas entidades, nas entidades de classe nossa, e essa trajetória nos trouxe aqui, né, até o CAU agora para ajudar, né, o trabalho dentro do CAU, que é uma autarquia pública, ou seja, tem um caráter diferente, né, das entidades, não é um caráter representativo, é um caráter mais de fiscalização, de regulação, né, de orientação da profissão, de defesa da sociedade, de promoção da profissão. Então aqui estamos. Então, a minha trajetória na história das entidades de classe também
foi sempre ativa. Desde que eu me formei na faculdade, nós temos uma associação mista aqui em Pelotas, de engenheiros e arquitetos, que ela já fez 50 anos. E praticamente durante desde que eu me formei, eu sempre participei dessa entidade de classe. E há 2 anos atrás, eu tive convite para me candidatar a ser conselheira do CAL e reavaliei. Eu digo, acho que já está no momento, né, no final de carreira, quase, com 33 anos, de participar do conselho. E muitas coisas eu não conhecia a respeito do conselho. A relação que eu tinha com o conselho era só de emitir as anotações de responsabilidades técnicas, né, de fazer a minha RRT. Mas questionava o conselho, como muitos colegas também. E depois desses 2 anos e meio que eu trabalho ativamente, eu percebi o quanto é importante o nosso conselho e como nós trabalhamos em prol da arquitetura. Então, em função disso, já vamos tentar ver, porque o nosso tempo é pouco, né, Tiago? A gente não tem 1 hora, parece muito, mas ela passa voando. Oi, Ronaldo. Começou a entrar os amigos aí todos. O Ronaldo foi um arquiteto que eu trabalhei no início da minha profissão, que depois voltou para Pelotas, bem no momento que eu me candidatei ao CAL. Agora está no Rio de Janeiro. A Letícia também, está cheio de gente aí participando. Bom, gente, mais conselheiro, Maurício entrando. Tiago, sobre a questão, então, do nosso papel do arquiteto urbanista nessa pandemia. Acho que é o que o pessoal está querendo, né, que a gente comente alguma coisa a respeito. Eu acho, a gente tem, né, Alice, a gente até, Helenice, desculpa, a gente até conversou aí brevemente, preparando esse bate-papo, né, ou seja, uma atuação do arquiteto sempre em direção a resolver problemas das pessoas, né, ou seja, na sua casa, né, ou das pessoas na coletividade, da praça, da cidade, do planejamento. Então, eu acho que nosso papel, ele fica, quem sabe se esse é um legado positivo dessa crise, é amplificar e explicitar a importância do arquiteto, né? Ou seja, toda a recomendação agora para a pandemia é fique em casa, né? Lave as mãos, fique em casa, tenha, ou seja, um mínimo de higiene na sua própria casa. Então a gente volta para dentro da nossa casa e consegue perceber a importância da casa e também os defeitos, as fragilidades que ela apresenta. No nosso caso, né? Ou seja, temos casas confortáveis, né? Sem grandes passivos, né, mas uma grande parte da nossa população não tem uma casa confortável e essa recomendação de fique em casa muitas vezes pode ser condenar essa pessoa a ficar numa situação de muita precariedade, né, sem água potável, uma casa insegura, né, que não oferece, né, as mínimas condições de qualidade de vida. Então, o arquiteto, seja nas classes médias e altas, fica explícita a importância nossa de organizar esse espaço da casa, mas principalmente para as classes mais baixas fica explícito também a necessidade do arquiteto para que a gente ajude a melhorar essa condição. Ou seja, a casa das pessoas tem que ser um lugar saudável, tem que ser um lugar seguro. E esse é um papel do arquiteto. Então eu vejo que a gente tem uma oportunidade muito clara, muito grande nesse momento, perante toda a sociedade, para mostrar a nossa importância. Nós temos, quem sabe, eu acredito que a gente tem ganho muito espaço nesses últimos anos, né, na nossa profissão, reconhecimento da sociedade, de setores da sociedade, e a gente tem agora uma grande oportunidade que a gente não pode desperdiçar. E temos também, né, Helenice, uma grande contribuição, ou seja, porque organizar o espaço é o nosso trabalho. E agora, sim, quando nós temos as exigências, né, de afastamentos, né, da limpeza, da manutenção, ou seja, isso nós temos que ser consultados, nós temos condição de dar boas respostas para esses problemas também. Não sei o que tu acha. Então, eu já volto lá no início da nossa formação, né, onde nós recebemos desde do início da faculdade propostas, questionamentos. Então, nós somos pessoas que trabalhamos muito com esse lado crítico, né, sempre com muita responsabilidade. Então, nós fomos treinados, de certa forma, a buscar soluções, né? Buscar soluções individuais ou coletivas, porque o nosso compromisso com a coletividade é muito grande. O arquiteto, por si, é uma pessoa que trabalha com arte, ele busca qualificar, né, espaços
tanto na parte de urbano como na parte mais individualizada, pensando em projetos específicos. Eu acredito que essa questão da pandemia, a partir desse momento da pandemia, a nossa profissão vai mudar muito, né? Nós somos profissionais de extrema importância para a engrenagem de uma cidade, né? Porque o arquiteto, ele participa desde a parte individual, projetando casa, até espaços públicos. A casa, mesmo que ela seja feita em condomínio ou em lugares que tenham uma certa sistematização, sempre o ser humano busca uma individualização. Então, ele acaba criando características particulares. Se ele mora num condomínio, a casa dele é igual à do vizinho, mas a sua casa pode ser totalmente diferente do outro em questão de disposição de mobiliário, de cores, de atividades, enfim. Nesse momento, eu voltei para casa. O que a gente faz? A gente está dando condições de trabalho, porque nós temos que comer, né? Ter saúde e habitar. Nesse momento, são as principais questões que a população está preocupada. Logo, como é que eu vou produzir, como é que eu vou seguir pagando as minhas contas, né? Mantendo a minha saúde e trabalhando. Então, nesse momento, a maioria das pessoas estão adaptando as suas moradias para ambientes de trabalho. O arquiteto também agora está adaptando, através de espaços da arquitetura efêmera, né, locais para abrigar pessoas que não tinham onde ficar. Então, o papel da arquitetura ele está muito amplo e também bem específico, coisas que já se fazia antes e novas formas também de enfrentamento, né? Tu comentou, Helenice, do tema da formação, né? Ou seja, a gente já tem várias matérias, reportagens e tal, né? Ou seja, o envolvimento nosso durante a faculdade, a arquitetura sempre tá no topo desse ranking, né? De horas dedicadas e tal. É um curso muito exigente, né? Ou seja, resolver um problema, né, espacial não é algo simples, não é algo que a gente faz numa sentada, ou seja, é uma insistência, é um processo, né, de amadurecimento daquela ideia, daquela solução, entendimento daquele problema de forma complexa. Então eu acho que sim, e eu vejo que outros cursos, né, acabam olhando agora com mais atenção para o nosso curso, a forma como os arquitetos são formados, desse enfrentamento do problema e essa construção, né, através de um processo, né, que é um processo de testes, né? Eu acho que é muito assim, a gente tem muita capacidade de resolver problemas, né? Eu tenho dito também algumas vezes, eu já conversei assim, né, quando faço palestra, principalmente para estudantes e faculdades, o arquiteto é um dos poucos profissionais que ele tem a capacidade de mostrar o resultado do seu trabalho antes do trabalho estar pronto, através do projeto, do 3D, da simulação, da renderização, né? Agora, com ferramentas ainda mais avançadas, eu consigo passear por dentro de um espaço que ainda não existe e fazer as pessoas perceberem como que elas vão viver, usar, entender aquele lugar. A gente tem que usar isso a nosso favor também. O arquiteto tem essa capacidade de demonstrar como vai ficar, né, a sua ideia, o seu projeto, a solução do problema daquela família, daquela comunidade. Então a gente tem que usar isso também a nosso favor e em benefício de toda a sociedade, do nosso cliente, da comunidade onde a gente está inserido. Eu vejo assim, ó, o médico, o advogado, eles não têm essa característica. O médico não te mostra o joelho, como é que vai ficar depois de uma operação, né, no joelho. Ou seja, o advogado sempre diz assim, ó, não sei se nós vamos ganhar, vamos fazer uma ação, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Ou seja, a grande maioria dos profissionais não consegue demonstrar, né, o seu trabalho, o resultado do seu trabalho antes dele ter sido executado. E essa é uma característica nossa que a gente tem que saber explorar melhor, né? Nós exploramos muito, quem sabe, internamente, dentro da faculdade, dentro da nossa profissão, do nosso escritório, mas a gente tem que conseguir levar isso para fora também. Ou seja, a gente consegue mostrar para toda a sociedade, consegue mostrar para aquela comunidade, para o nosso cliente, qual é a solução que nós estamos dando para aquele problema espacial, para aquela casa, para aquela praça, para aquele bairro, né? Muitas vezes para o planejamento da cidade, nós temos a condição de mostrar qual é a orientação, qual é o projeto de cidade, né, que essa comunidade vai poder discutir, vai poder iniciar essa construção. Essa é uma ferramenta valiosa e a gente tem que conseguir explorar melhor para fora da profissão, não apenas para dentro, como a gente tem feito historicamente, né?
Então, nesse momento, pegando a deixa do Tiago, usando justamente essas ferramentas que estão disponíveis, nós podemos perceber várias formas, né, dos arquitetos se mostrarem. Eles estão trabalhando de outras formas, estão se reinventando. Muitos, inclusive, estão reavaliando aquela vida anterior que levavam de correria, saindo cedo, voltando à noite, e até pensando novas formas de trabalho a partir de casa, a partir de trabalhos virtuais, né? Se conectando com clientes, usando aplicativos que nós temos disponíveis agora. Nós já podemos disponibilizar a tela do nosso trabalho através da internet para o cliente olhar do outro lado. Então, essas ferramentas vieram a contribuir para uma nova forma de vida, que eu acredito que a partir de agora nós vamos também reavaliar e adotar outras formas de trabalho, né? O arquiteto, ele é uma pessoa extremamente sensível. A gente tem esse lado de sensibilidade na nossa profissão. Quando a gente vai fazer um trabalho, a gente não faz um trabalho para a família Antunes, por exemplo. A gente faz a casa do João e da Maria, o quarto que eu estou fazendo tem nome, é do filho, Antônio, né? Então a gente vai, porque nós temos essa questão de preocupação com o outro. E nesse momento que a gente está vivendo, impossível a gente não ter essa preocupação com a coletividade, né? A gente continua trabalhando para os outros, né? Pelos outros. Muitos arquitetos engajados em campanhas para adaptação de hospitais, para receber profissionais que estão trabalhando muitas horas e não querem ir para casa no fim do expediente. Outros arquitetos usando ferramentas para produzir máscaras, né, e protetores faciais. Temos várias formas, então, de enfrentar e de trabalhar em prol desse momento que nós estamos vivendo. A gente publicou até, Helenice, no site do CAU ali, uma página que é Arquitetos Solidários, né, com essas diversas iniciativas, aí tem quase uma dezena já de iniciativas, né, dos arquitetos que se organizaram, né, em redes, em coletivos, a partir das entidades, das faculdades, das universidades. Então, muito bacana, convido, né, quem está assistindo que entre na página do CAU e busque essa informação. Né, muito bacana. Tem aqui uma mensagem do Rui Mineiro, que é nosso vice-presidente licenciado, né, parabenizando, né, a nossa iniciativa. Também pensar um abraço aí para o Rui. O Pensar a Cidade elogiou o horário, né, um horário que a gente viu, um horário alternativo, em função também da quantidade enorme que a gente tem no final da tarde, início da noite. A gente buscou essa alternativa enquanto a galera está preparando a comida, está se organizando para almoçar, a gente pode bater um papo. Cris Stork também comentou, né, uma casa saudável é um direito de todos, então bacana, um abraço para vocês que estão participando. Eu queria trazer um tema, Helenice, que é essa, ou seja, como que o CAU, ou seja, os arquitetos a gente já viu que se organizaram de diversas maneiras, né, como que o CAU, né, pode também se organizar para reagir a essa crise, né, para se adaptar a essa nova realidade, para construir, né, de forma positiva essa nova realidade. Né, a gente está iniciando aí, ou seja, já está, na verdade, bastante adiantado uma discussão ainda interna no CAU de várias iniciativas que nós vamos propor para os arquitetos, para outras instituições e para a sociedade, para que a gente coloque o nosso bloco na rua. Ou seja, nós, arquitetos, sabemos muito bem a qualidade que nós temos e a capacidade que a gente tem de responder a esses problemas. Mas muitas vezes a gente não consegue chegar no problema. Né? Ou seja, o gestor, o cliente, a comunidade acaba não nos chamando, não buscando o arquiteto como sendo um aliado de solução desse problema. Então, essas iniciativas elas têm um objetivo que é demonstrar essa qualidade, né, para toda a sociedade, para que ela utilize mais o nosso trabalho. Então, podemos listar aí algumas iniciativas, eu acho que inclusive algumas delas vão voltar aqui, né, nos próximos CAU Vivo, né, nas próximas lives que a gente vai fazer aí nas próximas semanas. Mas eu gostaria de listar algumas. Uma delas é um edital público que nós vamos abrir, acessível a entidades, a faculdades e a qualquer pessoa jurídica sem fins lucrativos, ONGs, etc., para que proponham ações, iniciativas nesse período agora da pandemia, para o enfrentamento, para a discussão e construção dessa nova realidade. Então vai ser aí, né, dezenas de projetos que nós queremos apoiar, no sentido de discutir
né, e de ampliar a discussão e a busca de soluções e de alternativas para esse momento. Então esse é um que eu acho que é muito importante a gente divulgar, né, em cada uma das cidades, das regiões, das faculdades, das entidades, para que a gente tenha o máximo de adesão e que o CAU possa apoiar financeiramente. É um recurso que não é um recurso, não é muito recurso, mas é um recurso que pode viabilizar muitas dessas iniciativas. Essa é uma das ações, tem algumas outras que nós estamos pensando também. Os arquitetos também, nesse momento, eles estão muito voltados para a questão de como que vai ser depois da pandemia, né? Como é que vai voltar a sua rotina. Então, essas soluções, as questões de moradia, a questão dos espaços públicos, porque esse vírus, a gente não tem previsão de quanto tempo ele vai ficar, né? Ele pode durar meses e a forma pode voltar a se infectarem, não se sabe nada, tudo está em pesquisa, né? Então, é uma preocupação muito grande e os profissionais estão sempre mandando algumas ideias e soluções. E outro dia eu estava conversando com uma colega, me perguntou por que esse não é um momento da gente questionar tanta burocracia nessa área, principalmente da habitação, né? Por que se leva tanto tempo para se conseguir um alvará de uma moradia? Então, são questões que a gente pode reavaliar, que poderia se simplificar, né? A questão da burocracia, do tempo para análise de um processo, de uma residência. E essa... Desculpa, segue, Helenice. O próprio financiamento do banco para a questão da habitação, o financiamento existe e tu leva 6, 7, 8 meses para conseguir habilitar uma pessoa para poder usar um financiamento, né, de uma habitação. Então, isso tudo a gente pode, através até inclusive do conselho, que nós questionamos, né, ver algumas soluções para apontar, para os colegas poderem, então, de certa forma, ver outras formas de trabalho, né? Porque agilizar a moradia também é uma forma da gente desburocratizar, né? Eu acho que a gente tem assim, a gente tem uma ferramenta na mão, ou seja, a gente tem, o conselho ele tem uma capacidade de interlocução muito grande com essas instituições públicas, prefeituras, secretarias, né, órgãos de fiscalização e outros. Então nós temos que ser demandados também, ou seja, nós temos, né, uma série de políticas que a gente está implantando em direção a ou seja, em direção à solução desses problemas, mas a gente tem que participar, a gente tem que propor a solução, senão ela vai ser dada por um terceiro, por alguém que não é arquiteto, né, por alguém que não sofre, quem sabe no dia a dia, esse problema. Né, uma vez me perguntaram também um evento de uma semana acadêmica, mas e o que tu ganha, né? Por que tu participa do IAB, do CAU, das entidades, o que tu ganha com isso, né? E eu levei tempo assim para elaborar bem essa resposta, mas eu me dei conta que é o seguinte: a gente pode ficar cada um no seu escritório reclamando da situação sozinho, ou a gente pode se juntar com outras pessoas que sofrem dos mesmos problemas e tentar reclamar em conjunto, porque é muito mais fácil de mudar essa realidade. Então a participação nossa nas entidades, ela é isso, ela é a capacidade nossa de mudar, de enfrentar aquele problema de forma coletiva. Todos nós já passamos por essa dificuldade, Helenice, que tu falou, da burocracia, de aprovar um projeto, das dificuldades, de coisas que estão erradas nesse processo. Se a gente não se organizar coletivamente, a gente vai seguir reclamando individualmente, sofrendo individualmente esse problema. Então nós no CAU, a gente já, nesses 2 anos de gestão, tem alguns problemas bacanas que a gente já conseguiu enfrentar e já conseguiu encaminhar algumas soluções. Então, o pregão, né, ou seja, a contratação nossa de órgãos públicos via uma espécie de leilão invertido, onde cada um de nós, nos seus escritórios, rebaixamos o nosso preço para ver quem vai conseguir ter acesso àquele projeto, àquele contrato. Então, isso é um absurdo, isso é inclusive ilegal e estava sendo feito assim, de uma maneira indiscriminada. Então o CAU, né, junto com outras entidades da arquitetura, da área da engenharia, conseguimos elaborar uma tese jurídica, administrativa e técnica que tem sido em mais de 50 pregões, nós já derrubamos aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a gente se organizou, se reuniu, definiu qual era a proposta nossa de solução e levou essa proposta para outros agentes, né, para prefeituras, para órgãos da justiça,
que já tem nos dado esse ganho. Então é importante esse tema das aprovações de projeto, desses trâmites de aprovação de projeto também, né, a gente sofre, né, diariamente, muitas vezes de maneira isolada, né, cada um com seu escritório tentando aprovar o seu projeto, né, naquela prefeitura, naquela instituição. Se a gente não se organizar, não se juntar para propor soluções coletivas, vai ficar muito mais fácil. Dificilmente nós vamos alterar essa condição. Então a minha resposta é essa, né? Por que a gente participa das entidades? Por que o CAL é importante? Por que é importante essa nossa contribuição temporária numa gestão do CAL? É para isso, é para conseguir levar essas dificuldades que são individuais de cada um de nós no nosso escritório, né, dificuldades que são da profissão, dificuldades muitas vezes de entendimento da sociedade, da importância da qualidade do nosso trabalho, poder avançar, né, poder dar um passo a mais, poder deixar um pouco melhor essa situação do que a gente encontrou antes. Então, esse é o que nos move, né? Eu tenho certeza que é também a tua motivação para participar de uma entidade de classe, junto com outros arquitetos, com outros colegas, e conseguir enfrentar, né, esses problemas, né? Sim. Essa participação é tão importante porque te propicia conviver com outros colegas da mesma profissão, e tu consegue perceber que aqueles problemas que tu enfrenta são comuns a todos os arquitetos. Por mais conhecido e reconhecido que esse colega seja, ele tem os mesmos problemas que tu enfrenta no dia a dia de escritório. Tem aquele cliente que não valoriza, tem o problema de atraso de pagamento, a falta de valorização, a alteração de projetos, fazer o projeto 10, 20 vezes até conseguir finalizar. Então, todas essas questões que tu pensa, eu estou passando por tudo isso, são questões da profissão. Uma vez falando com um colega extremamente conhecido, que eu tive a oportunidade de conviver com ele em função de uma obra de restauro, eu percebi que ele tinha os mesmos problemas financeiros que eu. Não recebia no prazo, fazia o contrato, demoravam para entregar. Então, enfim, são coisas que a convivência ajuda a gente até a enfrentar, né? E buscar algumas soluções a partir de discussões com colegas. Então, a participação de entidades de classe, de institutos, de grupos que venham a falar da nossa profissão é muito importante. E o conselho, ele é muito... Ele é aglutinador nesse sentido, porque ele envolve profissionais que trabalham na área de escritório, de arquitetura, na área de ensino, né, autônomos, donos de empresa, urbanistas ou arquitetos, praticamente, arquitetura de interior, trabalha com entidades de classe. E essa experiência é muito importante, pelo menos uma vez durante a vida profissional. É interessante que as pessoas participem e disponham um pouco do seu tempo para o conselho, né? E também esclarecer, a gente, né, tu comentou também mais no começo, né, às vezes o desconhecimento que a gente tem, né, das próprias tarefas, né, do conselho. Né? Então, eu acho que o conselho e as entidades têm ações e responsabilidades que são complementares. Né? O conselho, ele tem um caráter institucional, legal, né, que as associações, por serem associações privadas, ou seja, são voluntárias, né, eu me associo na associação, no IAB, me inscrevo no sindicato de forma voluntária, né, o CAL não, o CAL ele é obrigatório, né, ou seja, todos nós, se queremos exercer a profissão, temos que ter um registro, né, pagar a anuidade do CAL, assim como o CREMERS, como a OAB, como os conselhos de todas as categorias. Né, enquanto o trabalho nosso nas associações e nos institutos, no sindicato, né, nas diretorias, ele tem um caráter voluntário. Né? Mas a responsabilidade de cada uma dessas instituições ela é complementar. Então, o sindicato, na defesa dos temas trabalhistas, de salário, de boa remuneração, né, também interlocutor junto a diversos órgãos públicos onde atuam arquitetos, né, que são empregados, junto a empresas privadas onde atuam arquitetos que são empregados. Né, o IAB, que tem aí, né, uma rede, né, nacional, né, também o IAB é um pouco uma liderança no tema da cultura, né, ele trabalha com concursos, com assistência técnica, né, o sindicato também. As entidades locais, a importância, né, a rede que nós temos em todo o estado das associações de engenheiros e arquitetos,
né, várias delas com aí mais de 40 anos de atuação, e que é importante agora a gente recuperar o protagonismo dos arquitetos dentro dessas associações, para que a gente possa levar em cada região, né, a voz, as bandeiras, as posições dos arquitetos, junto, né, ao coletivo dos profissionais, mas também às prefeituras, né, e a outros entes. Tem uma pergunta aqui, Helenice, que eu achei que é bem bacana, da Jo Alves, né? Ou seja, para um tipo de cliente nós podemos utilizar tecnologias, novas ferramentas para a apresentação dos nossos projetos. Mas como fica o trabalho do arquiteto na assistência técnica às comunidades? Então, uma pergunta, né, uma pergunta bacana, provocativa. Num outro evento, né, que eu participei, eu respondi assim, ó, que a água potável é uma tecnologia. A rede ou seja, o tratamento da água, a rede de distribuição e o acesso à água potável é uma tecnologia. Ela é uma tecnologia milenar e que tem pessoas que ainda hoje não têm acesso. Ou seja, uma tecnologia que tem, né, os romanos já tinham resolvido, e tem muita gente na nossa cidade ainda que não tem acesso a essa tecnologia que é básica. Então, o tema da tecnologia não é só a tecnologia virtual, da web, das novas mídias, né, dessas novas ferramentas. Tem tecnologias que são ancestrais e que nós precisamos fazer com que todas as pessoas tenham acesso a essas tecnologias básicas. Eu acho que a pergunta da Jo, ela vai no sentido de como que nós projetamos para essas famílias. Eu acho que da mesma maneira, na minha opinião, né, da mesma maneira, com as mesmas ferramentas, demonstrando para essas famílias a solução, né, dos seus problemas específicos, da sua casa, da reforma, da melhoria da sua moradia. Acho que a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem à nossa disposição hoje para proporcionar a moradia, a melhoria, seja de uma moradia de classe média alta, seja do pessoal de baixa renda que está precisando, né, dessa assistência técnica. O que tu acha, Helenice? Sim, inclusive um colega estava colocando aqui, o Ronaldo Cupertino, essas questões de política pública que a gente não pode desvincular, né? Que a gente depende de uma ação governamental também, né? Por exemplo, agora, lave as mãos. As casas não têm água, não chega água nas casas, né? Tem que ter infraestrutura básica, mas muitas casas não têm banheiro, não tem a sua fossa séptica, né? A valeta fica a céu aberto. Então, várias questões de saúde estão em riscos, não em função da nossa solução de arquitetura, mas porque a gente precisa de políticas públicas que resolvam. Outra questão também que colocaram aí é que a gente precisa descentralizar as grandes cidades, né? Levar a população para cidades menores para poder haver uma distribuição, né, de população. Realmente acredito nisso também. Acho que o arquiteto ele tem ele tem o senso crítico e ele é preparado para apontar soluções, né? Vocês já pensaram como é que vai ficar esses espaços públicos depois da pandemia? Como é que eu vou sentar? Todos os nossos equipamentos são preparados para uma forma de morar onde não se tenha problemas de vírus, enfim, porque é material feito com concreto, com cimento, com madeira, o banco público, brinquedo de praça, né? Então, a parte coletiva, a parte de ambientes públicos, a gente vai ter que reavaliar, né, outra forma de atuar em materiais, buscar soluções novas também para esse enfrentamento pós-pandemia, né? E essa é a linha também, né, Helenice? A gente não consegue se segurar, a gente, né, até estava esperando para... Nós vamos dar um spoiler aqui do concurso que nós estamos desenvolvendo ainda internamente, estamos projetando ainda, desenvolvendo esse projeto, né, mas é um concurso público, um concurso de ideias, exatamente para responder a vários desses temas. Né, como que é, a partir de agora, dessa nova realidade, desse enfrentamento da pandemia, né, e dessa crise, desse momento pós-crise, como que vai ser a nova casa, ou seja, como que é a casa saudável, como que é a cidade, o bairro, a praça saudável, como que é o nosso ambiente de trabalho saudável. Né? Então, vamos fazer um concurso de ideias exatamente para buscar de todos vocês, né, os arquitetos, os estudantes que estão nos assistindo, para buscar essas respostas para que a gente consiga construir coletivamente, né, uma série de propostas, de ideias, de alternativas que sejam viáveis para a gente enfrentar, para a gente propor para a sociedade o enfrentamento desses problemas. Então essa é
também uma iniciativa nossa, que a gente ainda está discutindo internamente no CAU até o final do mês, e a gente deve depois, né, colocar isso na rua para discutir daí sim com todos os arquitetos, e provavelmente, né, a gente vai ter uma modalidade também para participar os estudantes, as faculdades poderem se integrar nessa discussão. Isso vai desde a casa até o planejamento da cidade, ou seja, toda essa lógica ela vai ser alterada. A gente tem visto também excelentes publicações, né, sobre esse tema, né, como que a cidade vai se adaptar a essa nova realidade, como que essa nova mobilidade, a bicicleta, como que o transporte público vai ser alterado, vai precisar se reinventar para dar o devido atendimento. Então são muitos temas que se abrem, e várias, inclusive, dessas propostas, dessa resposta, nós já tínhamos antes, já eram propostas dos arquitetos antes, e elas se potencializam agora, né, como uma proposta de solução para toda a sociedade, a vida em bairro, né, o caminhar, a qualidade da calçada, a ciclovia, a bicicleta, que é mais saudável para a pessoa, é mais saudável para a cidade, né, mais saudável para esse relacionamento de comunidade. Então eu acho que todos esses aspectos são potenciais agora para que a gente possa trabalhar de maneira coletiva, o CAU, as entidades, as faculdades, os escritórios de arquitetura, propondo alternativas e soluções para que a gente se coloque, né, perante a sociedade como um agente de solução desse problema. Esse eu acho que é o passo fundamental e mais importante que a gente deve dar nesse momento. E não esquecendo também de todo esse patrimônio cultural que nós temos, vários bairros das cidades que tem uma área construída, antiga, maravilhosa, com técnicas construtivas excelentes, que são espaços ociosos, né? Espaços perigosos que ficam à margem da cidade, que a gente pode vir a adaptar, dar novo uso, fazer a vida voltar para esses setores, porque, de certa forma, só construir o novo e esquecendo aquela parte também, né, antiga, acaba por gerar novas construções e deixando aquele patrimônio todo a ser preservado sem iniciativa, sem dinheiro para poder ser reconstruído e refeito, né? Que, afinal de contas, faz parte da nossa história. Então, preservar o patrimônio, a cultura, através de obras que deem novo uso, também é uma alternativa e uma forma de enfrentamento, né, dessas soluções pós-pandemia. Uma outra questão que a Jocélia, colega do CAU-BR, tinha colocado, como que será feita essa questão das fiscalizações das obras públicas, já que nós temos que ficar nesse momento em isolamento, né? De certa forma, vou falar aqui na região, as obras de arquitetura, nós estamos trabalhando por setor, né? Nós conseguimos setorizar os operários, mantendo o isolamento, mantendo a distância, usando toda a paramentação, luvas, protetor facial, capacetes, todos os EPIs que já se usavam, né? Aliados à questão da máscara, do protetor facial. E, de certa forma, depois daquele período em que o governo mandou fazer a paralisação de obras, desde que se pôde voltar, não se tem visto nenhum problema em relação a isso, nenhum aumento, né, de casos em função da construção civil ter voltado. Então, eu acredito que tomando todas as precauções, a nossa profissão consegue trabalhar tanto a nível de obras de execução, como a nível de escritório, fazendo esse trabalho online com clientes, né, e com colegas. Lenice, tem também um comentário importante aqui, acho que cabe no que a gente está discutindo muito bem, do Cupertino, né? A arquitetura não faz a transformação social, mas ela é uma prerrogativa e tal, ou seja, a arquitetura é uma base de apoio e o arquiteto pode promover mudanças sociais com a sua participação política, voto e ação. Aí eu queria agradecer, né, o comentário, né, ele é uma deixa também para uma outra ação, né, que o CAU está desenvolvendo junto com as entidades, né, da nossa categoria, junto ao governo do estado, a FAMURS e a outras instituições, que é exatamente, né, ou seja, trabalhando, ou seja, o CAU e os arquitetos fazendo política, não uma política partidária de voto em eleição, mas uma política institucional, né, junto a diversas secretarias do governo do estado, né, criamos, né, já tínhamos um programa que chama Casa Saudável, né, que é um programa de artes que nós elaboramos no ano passado, estamos, né, iniciando
a implantação nesse ano, agora com alguma dificuldade em função dessa crise da pandemia. Mas o Casa Saudável é um projeto de ATES para que a gente coloque um arquiteto junto das equipes de saúde da família que atendem as famílias de baixa renda na periferia. Essas equipes de saúde são equipes do SUS, em geral, né, com médico, enfermeiro, assistente social, ou seja, profissionais da área da saúde, só que esses profissionais eles não têm remédio para casa. E muitas vezes é a casa que deixa a pessoa, a família doente. Uma casa sem condições, sem habitabilidade, sem ventilação, né, sem acesso à água potável, a esgoto, a condições mínimas de higiene. E quem tem remédio para casa são os arquitetos. Então esse foi um projeto que teve muito sucesso, muito boa receptividade nos diversos agentes que a gente conversou, né, tanto agentes públicos, prefeitos, secretários, como também no pessoal da saúde, nas instituições da área da saúde. Iniciamos agora por Santa Rosa, né, está em andamento em Santa Rosa, início de implantação esse projeto, né, e nós agora especializamos, né, nesse período de pandemia, especializamos o projeto e nós chamamos daí Nenhuma Casa Sem Banheiro. Ou seja, existe aí milhares de casas no Rio Grande do Sul que não tem banheiro. Nesse momento que nós devemos ir para casa e lavar as mãos, muitas pessoas não têm condição de ter uma torneira de água potável, sabão e uma toalha limpa para fazer o básico da higiene. Então é uma iniciativa que teve sucesso. Ontem, né, foi publicada uma matéria muito bacana no Jornal do Comércio, né, a Secretaria de Obras e Habitação do Estado é parceira, a Secretaria do Planejamento também, né, do Estado é parceira, a FAMURS, nós assinamos, né, com o prefeito Dudu, que é o presidente da FAMURS, assinamos também um protocolo de entendimento, temos uma manifestação de parceria que transforma esse projeto, né, ou seja, leva para uma escala internacional, que é uma parceria com o ONU Habitat. Recebemos nessa semana a confirmação do interesse, né, deles em participar, em construir esse projeto em conjunto, e a gente está trabalhando, ou seja, o arquiteto tem que ser um agente político também, para viabilizar essas políticas públicas, que são as políticas públicas que nos interessam, que são históricas da nossa profissão. Né? O tema da habitação é um tema grave, o tema do saneamento, da mobilidade, do planejamento, da casa saudável. Então a gente está desenvolvendo, trabalhando, né? Temos intensificado aí nessas últimas semanas a conversa com esses outros agentes e a gente tem aí uma perspectiva muito boa de poder em breve, né, iniciar com esse programa, com esse projeto, colocar ele na rua para beneficiar, né, lá na ponta as famílias que precisam, né, da nossa atuação, obviamente em conjunto, né, com essas outras instituições e com diversos outros profissionais. Então também, né, Helenice, esse é um papel nosso, não só ficar passivo, mas buscar construir junto, né, com outros agentes essas soluções. Sim. Um colega ainda há pouco estava comentando que o papel do arquiteto nesse momento é como o médico da saúde, né, da família, que a gente também não pode nesse momento abandonar as pessoas, né, sem apoio. Mas voltando a isso, a questão da pandemia que nós iniciamos a falar, o CAL, assim que nós soubemos que o problema que se ia vivenciar, nós já tomamos atitudes no próprio conselho, né? Tiago, acho que é relevante nós tocarmos nesse assunto, porque pode servir de exemplo para várias outras empresas e firmas que vão voltar a trabalhar, né? O CAL, num primeiro momento, começou com trabalho à distância, né? Nós ficamos com o conselho fechado e todos os funcionários trabalhando à distância. E agora estamos com um plano, né, de retorno ao trabalho gradativo, com uma série de medidas dentro das normas, né, da Organização Mundial da Saúde. E certamente a semana que vem, na próxima, nós já vamos começar a fazer um rodízio de funcionários. E aí o Tiago acho que pode começar até a comentar sobre esse assunto, para falar a respeito da implantação dessa nova adaptação. O que a gente fez no CAL foi imediatamente que se percebeu a gravidade, né, da situação, que a gente teve orientação também de instituições, né, da área da saúde, instituições públicas nesse sentido. Né, desde o dia 17 de março nós já iniciamos, né, muito rapidamente esse processo de preservar, né, de colocar toda a nossa turma em teletrabalho. Fizemos também desde então todas as reuniões, né, das comissões e as plenárias de forma remota, nos adaptando, né, de uma forma rápida e como todo mundo tem feito, né, nesse período. E agora a gente está também iniciando a construir essa nova realidade, ou seja, como que vai ser o trabalho presencial, semipresencial,
nesse novo formato. Ninguém sabe, ninguém tem uma receita pronta. Agora a gente tem muita boa orientação técnica de qualidade para poder iniciar esse trabalho. Então nós estamos já, né, preparando, né, também, eu acho, Helenice, nós arquitetos nos escritórios, eu acho que a atividade de projeto, ela rapidamente ela pode ser adaptada a um trabalho remoto, mas quem atua em obra, faz execução de obra, tem que visitar canteiro de obras, né? Ou no nosso caso, no nosso escritório, a gente trabalha muito com urbanismo, com planejamento, que é necessário, né, as reuniões, as audiências públicas, as oficinas com participação de comunidade, dos clientes, né, dos principais atores. Essa dificuldade a gente está enfrentando, né, e está buscando ainda as maneiras, né, de poder adaptar, né? Então, obviamente, atendendo a essas recomendações sanitárias, mas a gente vai ter que adaptar ainda a nossa atividade, né, de campo, a nossa atividade externa a essas recomendações, e a gente está buscando fazer, né, tanto dentro do CAL, que é um ambiente, né, corporativo, de escritório, né, mas também na nossa recomendações, né, para os arquitetos na nossa atividade do dia a dia. Então, é um desafio, né, um desafio para o qual a gente não tem ainda um modelo a ser seguido, né, mas a gente tem uma série de recomendações que a gente tem buscado respeitar para que a gente dê segurança para nós, para os profissionais, também para os nossos clientes e para a comunidade que está envolvida, né, no trabalho do arquiteto, no trabalho do dia a dia. É bem isso. E também buscando formas novas, né, de a gente atuar no mercado. Se percebe agora que os colegas estão buscando, tá num frisson pelas lives, né, mostrando soluções novas, as redes sociais mostrando trabalhos antes, depois, a atuação do arquiteto, a importância do arquiteto, estão todos focados para uma valorização da profissão. Eu acredito que depois também desse período, a nossa profissão vai começar a ser vista com outros olhos, né? A importância dela vai voltar como era antigamente. Porque se vê nesses prédios antigos e históricos, o quanto o trabalho do arquiteto era importante. Tem essas ferramentas que nós temos hoje em dia, de 3D, perspectivas, volumetrias, todos os cantos eram pensados, né? Tanto no telhado, que não se vê, que é a parte interna, as soluções, tanto de infraestrutura como as soluções tecnológicas. Antigamente as casas tinham aquecimento, tinham aspersores de pó com água e gateiras que sugavam o pó da habitação, né? Em que momento se perdeu essa qualidade? Porque nós, de certa forma, hoje em dia, habitamos casas com condições precárias. Nós moramos em casas aqui no Rio Grande do Sul com padrões de casas lá do Nordeste, onde o clima é quente. Nós tínhamos que nos voltar aqui no Sul para o modelo do Uruguai, onde toda casa tem uma lareira, tem um fogão a lenha, tem um radiador, né? As janelas são janelas de alumínio, que nós não temos nenhuma vedação, não mantém a caloria. Então, em que momento que se perdeu essa qualidade? Né? Então, são momentos agora que nós estamos mais reclusos, que podemos voltar a refletir na nossa produção, na qualidade, né? Para que a gente possa se orgulhar daquilo que tu está fazendo realmente. Antigamente, as pessoas colocavam plaquinha na frente dizendo a autoria daquele prédio, né? De quem era aquele prédio. Hoje em dia, será que eu quero colocar a plaquinha dizendo que eu fiz aquele prédio? Então, são questões que a gente possa vir, né, até da nossa produção. Até a gente comentou, né, no início do tema da tecnologia. A tecnologia não é só a novidade. A tecnologia também é soluções tecnológicas adequadas de outras épocas e que seguem válidas hoje, né? Então, tu falou aí, ou seja, as casas coloniais, né, as casas que ainda são feitas no Uruguai, na Argentina, que incorporam e mantiveram algumas tecnologias que são qualificadas e que nós acabamos abandonando, né, olhando mais para o Brasil central do que, quem sabe, para essa nossa realidade do Pampa, desse nosso, né, microclima, dessa nossa latitude. Né, eu fui avisado aqui, né, agradeço também às gurias lá da comunicação do CAL que estão nos dando um suporte. Né, a gente tem aí poucos minutos, Helenice, eu vou primeiro anunciar, né,
né, quais são as próximas lives do CAL Vivo que nós vamos fazer, e depois a gente faz aí um breve encerramento, né, eu e tu. Nós temos na semana que vem, na terça-feira, ao meio-dia também, o tema é fiscalização, ou seja, qual o papel do Conselho Profissional na fiscalização da profissão. E eu acho que isso é muito claro, né? Não é fiscalizar o profissional, o que nós fiscalizamos é o exercício da profissão. É para garantir que quem esteja exercendo a profissão para a sociedade seja um arquiteto, seja alguém que tem formação, tem capacidade, tem registro, né, e esteja exercendo de forma legal. E, obviamente, fiscalizamos também o mau exercício da profissão, né, por leigos e por profissionais, né, que não, né, atendem ao código de ética ou às condutas exigidas pelo Conselho. Para essa semana que vem, o conselheiro Oritz, que é o nosso conselheiro coordenador da Comissão de Exercício Profissional do CAL, que participou, né, no ano passado de uma comissão nacional sobre o tema da fiscalização, vai ter muito a contar como nós. É legal também a gente essa interação, né, dos arquitetos perguntando, acho que vai ser muito importante. E também a Andréia é arquiteta, né, do quadro, né, concursado do CAL, e é fiscal, né, fiscal de campo, ou seja, exerce diariamente esse trabalho de fiscalização em nome do Conselho. Também, né, participou dessa comissão nacional, são dois aí super especializados nesse tema, reconhecidos nacionalmente, no tema da fiscalização, da organização desse nosso trabalho, de garantia, né, de que quem vai exercer a profissão sejam arquitetos. Temos um programa bacana também, que é o Denuncie, né, cada arquiteto um fiscal da profissão, denuncie quando leigos estiverem exercendo a profissão, denuncie para o CAL quando tiver desvios profissionais que estejam sendo exercidos de alguma maneira, façam essa informação, né, que o CAL vai investigar. Também vamos falar mais adiante de EAD, ou seja, o problema, né, da formação 100% EAD na nossa profissão. Vamos falar de gênero na profissão, ou seja, 2/3 da nossa profissão, né, são de mulheres, então qual é a relevância, a perspectiva das mulheres arquitetas, a importância, né, de ampliar e de reconhecer essa participação. Também o tema de patrimônio, né, e diversos outros. Então, Helenice, aí acho que brevemente, né, para a gente encerrar, poucos minutinhos aí para o encerramento, né, uma manifestação tua. Então, só agradecer a presença de todos aqui, que eu consegui acompanhar, embora seja a primeira vez que a gente está participando dessa ferramenta, consegui ler aqui embaixo todos os comentários. Mandar um beijo para a Yara, colega arquiteta também, que participou e está elogiando muito a nossa proposição de toda a casa com banheiro, né? Todo mundo está elogiando muito esse nosso programa. E colocar o conselho à disposição de todos, né? E nós precisamos, nesse momento, nos unirmos, trabalhar em prol da profissão. E também quero que todos deem uma olhada, que nós ontem publicamos um material sobre contratos, que eu acho que nesse momento, principalmente, é muito importante todos os colegas já começarem uma relação de trabalho da forma correta, né? Então, nós temos disponibilizado aí uma cartilha que nós elaboramos sobre contratos. E agradecer a presença. E agora, o Thiago pode fazer um encerramento, não sei, não estou controlando a hora aqui. Eu acho que cai, em algum momento vai cair, né? Mas eu queria primeiro agradecer, né, a assistência de todos vocês. Essa live vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar aí por outros canais para quem quiser reproduzir, assistir. Agradecer a nossa equipe interna aí do CAL, que providenciou também essa possibilidade. Agradecer, Helenice, pela parceria, né, nesse evento e também pela parceria agora como vice-presidente interina do CAL. Dizer para todos os colegas que demandem do CAL, ou seja, a gente precisa dessa parceria, dessa crítica, dessa sugestão de todos os profissionais arquitetos, ou seja, o CAL ele é uma instituição, né, dos arquitetos e que presta um serviço relevante para a sociedade. É importante que vocês nos demandem, obviamente, né, através dos nossos canais formais, ou seja, que busquem também através dos conselheiros, através, né, das entidades, que possam demandar, que possam orientar, né, o nosso trabalho, criticar, sugerir, para que a gente possa fazer um trabalho melhor. Esse trabalho que a gente faz é importante, né, ele é um trabalho voluntário, ou seja, esses 3 anos ele é uma dedicação voluntária, né, ou seja, nós não somos empregados remunerados pelo CAL. Então é importante também, às vezes tem essa confusão, assim como os colegas, né, das entidades também não são remunerados.
mas esse trabalho é um trabalho importante para a gente poder fazer avançar, né, as políticas da profissão. Então, isso, queria, né, deixar um abraço para todos vocês. Na próxima terça, ao meio-dia, né, teremos de novo Cal Vivo. Né, peço também que divulguem, né, que ampliem essa divulgação para os colegas, né, e agradeço a todos também pela assistência, né, pela atenção nesse horário. Falou, pessoal? Um abraço, obrigado de novo, Helenice. Um abraço aí para todos os conselheiros do Cal que também tornam possível essa nossa atividade nesse momento. Falou? Valeu? Obrigado, Bom até dia a terça-feira. todos. Um abraço, Bom dia, gente. até. Tchau, falou. Tchau.